Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade às nossas aulas de escatologia online. Você que não assistiu ainda o primeiro vídeo, nosso vídeo introdutório sobre escatologia, você pode acompanhar. Eu vou deixar aí na descrição o link da aula 1 e também, na verdade, esse vídeo vai ficar na verdade, os vídeos que nós vamos gravar vão ficar numa playlist e você pode acompanhar todos em sequência. Nós vamos deixar lá bem direitinho, a playlist toda em sequência. E essa aqui é nosso vídeo de número 2. Nós vamos dar uma introdução hoje sobre o livro de Daniel, o livro de profeta Daniel, que é o livro que a gente vai começar falando sobre escatologia, tá bom? A escatologia no livro de Daniel. Todos nós sabemos que o livro de Daniel tem várias riquezas escatológicas, né? Algumas visões, profecias, sonhos. Então é muito importante a gente analisar o livro de Daniel para encontrar algumas questões sobre escatologia. Vamos lá? Pessoal, o livro de Daniel é uma mistura de... o livro de Daniel está classificado como um dos livros proféticos, né? Daniel é um livro de profecia, mas também é um livro histórico, né? No livro de Daniel nós encontramos algumas coisas que aconteceram, alguns fatos que ocorreram durante o exílio da Babilônia. E Daniel foi levado cativo junto com seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, né? Que depois receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel foi levado cativo por mais ou menos por volta dos seus 17 anos de idade, quando ele foi levado para a Babilônia. E aquilo que conta no capítulo 1 de Daniel é justamente aquilo que aconteceu com Daniel. Assim, logo depois que ele chegou na Babilônia, ele tinha mais ou menos por volta de 17 anos. Então esse livro do profeta Daniel está classificado como livro de profecia, mas tem a parte histórica do livro, né? E essa parte profética, nós vemos isso no sonho de Nabucodonosor, que não era profeta, mas teve um sonho em que Deus quis revelar a ele as coisas que aconteceriam no futuro. E o profeta Daniel, ele fez a interpretação desse sonho a partir de uma oração, um pedido que ele fez a Deus. E Deus deu a interpretação do sonho ao profeta Daniel, e ele interpretou o sonho que falava sobre aquilo que Deus faria no futuro. E Deus querendo mostrar para o rei Nabucodonosor. Também temos algumas visões, o próprio Daniel tem algumas visões posteriormente, relacionadas ao tempo do fim, né? E o livro gira em torno dessas coisas, de visões, revelações, profecias e sonhos. Tá bom? O livro também apresenta a vida de Daniel e seus companheiros durante o cativeiro babilônico, como eu já disse, né? E as suas experiências com essas questões, sonhos, visões, profecias e etc., que revelam eventos futuros e o plano de Deus para o mundo. O livro de Daniel deixa bem claro que Deus é da vontade de Deus revelar as coisas que Deus pretende fazer. O desenrolar da história. Deus trabalha no desenrolar da história e ele pretende revelar aos seus servos, os profetas, aquilo que ele deseja fazer. Daniel recebe revelações sobre o tempo do fim, sobre a chegada do Messias. Isso aqui, a chegada do Messias, ele recebe revelações da vinda de Jesus, mas ele também recebe revelação da volta de Jesus. Ele descreve eventos como a grande tribulação, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Em uma parte do livro, Daniel é informado de que as palavras da profecia seriam seladas até o tempo do fim. O anjo diz, né? Tu, pois, Daniel, selas as palavras desse livro, dessa profecia, até o tempo do fim, porque elas ainda vão acontecer, né? Vai demorar muito para acontecer. Então Daniel recebe a ordem de selar as palavras desse livro. E aí ele continuou: quando muitos seriam purificados e os sábios entenderiam.
Esse texto está lá no capítulo 12 de Daniel, no versículo 3 e 4, que diz assim: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Então, a gente vê nesse texto justamente o que eu acabei de falar sobre a questão de que ele recebe a orientação para fechar o livro com selo, ele selar o livro, porque essas palavras são para o tempo do fim. E a nossa abordagem nesse curso de escatologia, a nossa abordagem relacionada ao livro de Daniel vai ser um pouco diferente, porque assim, o livro de Daniel está escrito, mas ele não foi escrito em ordem cronológica. O livro de Daniel não foi escrito, né, de acordo com os fatos acontecendo e um após o outro em ordem cronológica, não. Ele foi escrito meio bagunçado, a ordem relacionada à ordem cronológica, e nós não vamos tratar da ordem nem na ordem canônica, nem na ordem cronológica no livro. Nós vamos abordar primeiramente os livros proféticos. Nós vamos separar o livro em duas colunas, né? Dois grupos de capítulos: os capítulos proféticos e os capítulos históricos. Por exemplo, o exemplo de capítulo histórico é o capítulo 1, que conta a chegada de Daniel, conta quando ele chegou e o rei pediu, ofereceu lá os manjares para eles comerem, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com esses manjares, nem com o vinho que o rei bebia. E ele propôs uma dieta para que ele e seus amigos fizessem essa dieta, e aí conta essa história, né? Esse capítulo 1, ele é um capítulo histórico. O capítulo 2, ele já é um capítulo profético, que já conta exatamente o sonho do rei Nabucodonosor, quando o rei Nabucodonosor sonha com a estátua que tem a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o abdômen e a coxa, na verdade, o abdômen e a coxa, né, pedaço dos quadris, na verdade, né, os quadris e a coxa de bronze, as pernas de ferro, os pés, parte de ferro, parte de barro, e ele tem esse sonho com essa estátua. Então a gente entende que esse capítulo é basicamente profético, certo? Mesmo que conte também a história desse sonho que o rei teve, que aconteceu no desenrolar, quando ele quis receber a interpretação desse sonho, falou com seus servos, com os encantadores e os magos da Babilônia e tudo mais. Mesmo ele contando a história, mas a gente entende que esse capítulo é primordialmente profético. A mesma coisa acontece nos capítulos históricos. Mesmo eles sendo primordialmente históricos, nós entendemos que existe um teor profético mesmo na contagem da história de certos fatos. Então nós vamos tratar dos dois grupos, dos dois tipos de capítulos, né? Capítulos históricos e proféticos, das duas classes. Mas a gente vai ver que tanto no profético existe história e tanto no histórico existe profecia, no sentido de teor profético. Não é exatamente uma profecia bem detalhada e tudo mais, mas a gente consegue enxergar algum teor profético nos capítulos históricos também, tá bom? E é importante esclarecer que faz necessário fazermos as conexões com outros livros. Quando a gente estuda a Bíblia, nós entendemos que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então é interessante, nós não vamos usar o livro de Daniel isolado do restante da Bíblia. Nós usaremos o livro de Daniel, do profeta Daniel, com outros textos bíblicos para chegarmos ao entendimento do que, de fato, o profeta Daniel está falando no seu livro, que Deus quer falar conosco através desse seu profeta, tá bom? Portanto, a gente vai viajar em alguns textos da Bíblia a partir desse módulo de Daniel. É interessante, eu vou refazer aqui o que eu disse no vídeo anterior, vou falar mais uma vez. Nós tivemos alguns módulos mais teóricos, vamos dizer assim, mais sobre a história
da escatologia e sobre a questão também do milenismo, do milenarismo, dos conceitos milenares, na verdade não conceitos milenares, dos conceitos sobre o milenarismo, e falamos um pouco também sobre a história da igreja, alguns pontos. É interessante eu dizer aqui mais uma vez que nós não vamos tratar disso nos vídeos, tá bom, pessoal? Talvez, dependendo do tempo que eu tiver, pode ser que grave esses vídeos posteriormente, mas por enquanto nós vamos nos ater às gravações dos capítulos do módulo, certo? Então, começando agora pelo livro de Daniel. E essas aulas nós já está acontecendo presencialmente também, e nós vamos falar propriamente dito aqui nesses vídeos sobre o módulo bíblico, e começando agora pelo de Daniel. Então, essa abordagem que nós faremos no livro de Daniel, dividindo nesses dois grupos dos livros, os capítulos históricos e os capítulos proféticos. E próximo vídeo nós já trataremos sobre o capítulo 2 de Daniel. Na verdade nós vamos fazer ainda eu vou dar um panorama bem rápido aqui, vou falar bem rápido sobre a questão do capítulo do livro de Daniel em ordem cronológica. O que foi que aconteceu, o que veio primeiro, o que veio depois, para a gente ter mais ou menos uma ideia, quando a gente for tratar de todos os capítulos separadamente, o que foi que aconteceu primeiro, o que foi que aconteceu depois. Então eu ainda vou fazer um pequeno vídeo contando um pouco dessa cronologia do livro de Daniel, para a gente entender também e a gente perceber que os capítulos de Daniel, Daniel contando a história ali, quando a gente lê, parece que aconteceu assim. Um dia Daniel chegou na Babilônia, no outro dia Nabucodonosor teve o sonho, no outro dia Nabucodonosor foi acometido da doença lá, que as pessoas dizem que hoje em dia a doença é licantropia. No outro ele foi restaurado ao trono. No outro dia, e a gente vai ver que não foi assim, né? Passaram-se anos e anos de um capítulo ao outro, e vai ser bem interessante a gente entender sobre isso, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!